Todo mundo acredita que o dia do pagamento é o melhor dia do mês. O salário cai na conta, as notificações chegam ao celular e, por alguns instantes, existe a sensação de que finalmente há dinheiro suficiente para colocar a vida em ordem. Não é uma compra gigantesca, não é um investimento que deu errado, não é uma crise financeira. São pequenas decisões tomadas nas primeiras horas depois que o salário entra na conta. É nesse momento que muitas pessoas fazem compras por impulso, aumentam o padrão de vida, adiantam gastos desnecessários e deixam para guardar dinheiro apenas se sobrar alguma coisa no final do mês. O problema é que quase nunca sobra. Enquanto isso, pessoas que conseguem construir patrimônio costumam agir exatamente ao contrário. Elas entendem que o dia do pagamento não é o momento de gastar mais. É o momento de organizar o dinheiro antes que ele comece a desaparecer. Parece uma diferença pequena, mas, quando repetida durante anos, ela separa quem vive sempre esperando o próximo salário de quem conquista liberdade financeira. Neste vídeo, você vai descobrir qual é o maior erro cometido no dia do pagamento, por que ele acontece com tanta frequência e como pequenas mudanças nas primeiras horas podem transformar completamente sua vida financeira. A falsa sensação de riqueza, poucos minutos depois que o salário entra na conta, acontece algo curioso. Mesmo que a pessoa tenha contas para pagar, parcelas vencendo e pouco dinheiro sobrando no mês anterior, ela sente uma espécie de alívio imediato. O saldo bancário parece alto novamente. E isso faz o cérebro acreditar que existe mais dinheiro disponível do que realmente existe. Essa sensação costuma levar a frases muito comuns depois: eu vejo isso. Esse mês eu mereço. Dessa vez não tem problema. É exatamente nesse momento que começam os gastos que não estavam planejados. Um jantar diferente, uma compra online, uma roupa em promoção ou qualquer outro pequeno gasto que parece inofensivo porque o salário acabou de cair. O problema é que esse dinheiro ainda nem teve destino definido. Na prática, muitas pessoas começam o mês gastando aquilo que ainda deveria estar sendo organizado. Gastar antes de decidir para onde o dinheiro deve ir. Existe uma diferença enorme entre receber dinheiro e administrar dinheiro. Quem apenas recebe costuma abrir o aplicativo do banco e começar a gastar naturalmente. Quem administra faz exatamente o contrário. Primeiro decide quanto será destinado às contas, quanto ficará reservado para emergências, quanto será investido e quanto poderá ser utilizado para lazer. Essa ordem muda completamente o resultado. Quando o dinheiro recebe uma função logo no início do mês, ele deixa de ser uma quantia disponível para qualquer desejo momentâneo. Cada real já possui um destino. Isso reduz drasticamente compras por impulso e evita aquela sensação de não saber para onde o salário desapareceu poucos dias depois, a ilusão de que se sobrar, eu invisto. Existe uma frase que parece responsável, mas que destrói a vida financeira de milhões de pessoas. No final do mês, se sobrar dinheiro, eu invisto. O problema é que essa sobra quase nunca existe. Ao longo do mês sempre aparece um aniversário, uma promoção, um concerto inesperado, um jantar, um aplicativo em oferta ou qualquer outra desculpa para adiar o investimento. Quando o salário acaba, sobra apenas a sensação de que mês que vem eu começo. E o próximo mês repete exatamente a mesma história. Pessoas que constroem patrimônio fazem o contrário. Elas não investem o que sobra, elas gastam o que sobra depois de investir. Essa pequena mudança de ordem faz uma diferença enorme ao longo dos anos. Quando você paga primeiro o seu futuro, aprende naturalmente a viver com aquilo que realmente está disponível. Já quem deixa o investimento para o final do mês passa a depender de uma sobra que dificilmente aparece, a inflação silenciosa do padrão de vida. Outro erro muito comum acontece quando o salário aumenta. Em vez de melhorar a saúde financeira, muitas pessoas melhoram apenas o padrão de consumo. O aumento vira um celular novo, uma parcela maior, um carro mais caro, mais pedidos por aplicativo, mais assinaturas, mais gastos fixos.
Poucos meses depois, aquela renda maior desapareceu completamente. Na prática, a pessoa continua vivendo exatamente como antes, esperando ansiosamente o próximo pagamento. Quem constrói patrimônio costuma agir de outra forma. Quando recebe um aumento, evita transformar todo aquele dinheiro em despesas permanentes. Uma parte pode melhorar sua qualidade de vida, mas outra parte fortalece investimentos, aumenta a reserva de emergência ou acelera objetivos financeiros. É justamente assim que a diferença entre duas pessoas com o mesmo salário começa a aparecer. Uma utiliza cada aumento para consumir mais. A outra utiliza parte desse aumento para construir patrimônio. Depois de alguns anos, os resultados deixam de ser parecidos. O dinheiro precisa de um plano antes de desaparecer. Uma das maiores diferenças entre quem vive apertado e quem consegue acumular patrimônio é que o dinheiro recebe uma função antes mesmo de ser gasto. Quando o salário cai na conta, pessoas financeiramente organizadas já sabem exatamente o que acontecerá com cada parte dele. Contas essenciais, reserva de emergência, investimentos, objetivos de longo prazo, lazer, tudo possui um limite previamente definido. Isso elimina boa parte das decisões impulsivas que surgem durante o mês. A verdade é simples: dinheiro sem destino sempre encontra um jeito de desaparecer. Quando você não decide para onde ele vai, outras pessoas decidem por você através de propagandas, promoções, redes sociais e compras impulsivas. No fim, o problema nunca foi ganhar pouco, foi deixar o dinheiro tomar decisões sozinho. Quem decide primeiro costuma ficar na frente. Imagine duas pessoas que recebem exatamente o mesmo salário. As duas trabalham na mesma empresa, têm despesas parecidas e enfrentam os mesmos desafios financeiros. A diferença é que no dia do pagamento, uma delas separa imediatamente uma parte do dinheiro para investir e organizar o restante do mês. A outra simplesmente começa a gastar e espera ver quanto sobrará no final. Nos primeiros meses, praticamente não existe diferença entre elas. Depois de alguns anos, a distância começa a aparecer. Enquanto uma constrói uma reserva de emergência, vê seus investimentos crescerem e ganha tranquilidade para enfrentar imprevistos, a outra continua vivendo de salário em salário, sempre esperando o próximo pagamento para reorganizar a vida. O curioso é que, muitas vezes, nenhuma das duas ganhou mais dinheiro. A diferença surgiu apenas porque uma decidiu primeiro o destino do próprio salário. No longo prazo, essa simples decisão vale muito mais do que qualquer aumento de renda. O dia do pagamento não define apenas o seu mês, define o seu futuro. Existe uma frase muito conhecida que diz que riqueza é construída pelas decisões que repetimos todos os dias. No caso das finanças, talvez seja mais correto dizer que ela começa pelas decisões tomadas nas primeiras horas, depois que o salário entra na conta. É nesse momento que você escolhe entre consumir primeiro ou construir patrimônio primeiro, entre viver apenas o presente ou também cuidar do futuro, entre deixar o dinheiro controlar suas decisões ou fazer com que cada real tenha um propósito. Não existe problema em aproveitar o dinheiro que você ganhou com tanto esforço. O problema é gastar tudo antes de reservar uma parte para a pessoa que você será daqui a 5, 10 ou 20 anos. Quem entende isso, percebe que o salário não é apenas uma recompensa pelo trabalho do mês. Ele é uma oportunidade de mudar, pouco a pouco, a própria vida financeira. O maior erro financeiro raramente acontece no fim do mês, quando a conta já está vazia. Ele acontece muito antes, nas primeiras decisões tomadas, logo depois que o pagamento cai. É nesse momento que muitas pessoas, sem perceber, escolhem repetir o mesmo ciclo que vivem há anos: gastar primeiro, guardar depois e torcer para sobrar alguma coisa. Mas existe um caminho diferente. Quando você aprende a dar uma função para o seu dinheiro antes de gastá-lo, cada salário deixa de ser apenas um valor que entra e sai da conta. Ele passa a ser uma ferramenta para construir segurança, tranquilidade e liberdade financeira.
Talvez você não consiga mudar completamente sua situação financeira no próximo mês, mas pode mudar completamente a forma como toma decisões no próximo dia do pagamento. E quando essa mudança se transforma em hábito, os resultados começam a aparecer de forma quase inevitável. Primeiro surge uma pequena reserva, depois mais tranquilidade para lidar com imprevistos e, com o tempo, a sensação de que seu dinheiro finalmente está trabalhando a seu favor em vez de simplesmente desaparecer. A verdade é que ninguém constrói patrimônio em um único dia. Ele é formado por dezenas, centenas e até milhares de pequenas decisões tomadas ao longo dos anos, e muitas dessas decisões acontecem justamente nas primeiras horas depois que o salário entra na conta. É ali que você escolhe entre consumir tudo o que ganhou ou separar uma parte para construir a vida que deseja no futuro. No fim das contas, a diferença entre quem vive preso ao próximo pagamento e quem constrói patrimônio não está apenas em quanto ganha. Está, principalmente, no que faz nas primeiras horas depois de receber. É ali que o futuro financeiro começa a ser escrito.